É possível que alguém que seja muito tímido, que tenha muita vergonha de falar em público, que fique muito nervoso ao se expressar, que tenha realmente pavor de ter que fazer apresentações, de ter que falar na frente das outras pessoas, que dá um branco na cabeça, que trava só de pensar nas pessoas olhando enquanto está falando, porque tem medo de ser julgado, tem medo de passar vergonha, tem medo de falhar, de se sentir incompetente, de sofrer por causa disso. É possível que uma pessoa assim consiga superar isso e conquistar autoconfiança para falar em público? A resposta é sim, é possível. E eu vou te explicar o porquê. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou jornalista, eu sou especialista em comunicação, eu ajudo pessoas a superar o medo de falar em público e a conquistar autoconfiança para se expressar. Veja bem, ser tímido é um traço de personalidade. Você não precisa deixar de ser tímido. O que você não pode deixar é que a sua timidez impeça você de se expressar, de se comunicar, de conquistar seus objetivos. Aí sim a timidez vira um problema. Fora isso, você ser tímido, introspectivo, um pouco mais fechado, é um jeito seu de ser. Você não precisa mudar. Há muitas pessoas que são fechadas. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores cérebros da atualidade, ele é tímido. O Gandhi, é considerado um dos maiores oradores de todos os tempos, que ajudou a revolucionar o mundo, ele era tímido também para falar. Ele era advogado, mas ele tinha timidez para falar. Existem muitas pessoas tímidas que são ótimos oradores. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é quando você deixa a sua timidez atrapalhar ou até impedir você de se expressar, de se comunicar bem, de conquistar seus objetivos. Porque a comunicação, ela é uma das características mais essenciais do ser humano. Quando o ser humano não consegue se expressar livremente, ele é preso pelo medo ou por outras emoções, ele perde um pouco da sua essência humana, ele fica com a sua dignidade abalada. Quando você não consegue se expressar e você precisa disso, e isso te causa frustração, você está danificando, você está fazendo mal, você está machucando a sua dignidade. Então é preciso você superar isso e com urgência. Porque esse negócio de isso não é prioridade, eu nasci assim, pode ser que um dia. Isso é uma ilusão que faz muito mal. É que nem uma pessoa que tem agora estamos aí na pandemia do coronavírus. Ah, eu não vou usar máscara, eu não vou me proteger, eu vou ficar em aglomeração sim, não tem problema. Aí, ok, não tem problema. O problema só acontece com os outros, até que pega a doença e dá no que dá. Então, o medo de falar em público é óbvio, está comprovado que ele causa muito mal para as pessoas. Ele danifica a autoestima, ele impede as pessoas de progredirem no trabalho, de serem bem remuneradas, de conquistarem sua realização pessoal, profissional, de serem reconhecidas. Impede as pessoas de terem bons relacionamentos, de serem admiradas, de saberem como lidar bem com filhos, com marido, com amigos, de serem pessoas realmente interessantes e agradáveis, de pessoas que os outros fazem questão de estar junto, de ouvir. Faz muito mal o medo de falar em público, o medo de se expressar, de falar com as pessoas. Mas as pessoas não sabem como se livrar desse medo. O que eu preciso dizer para você é, grande parte desse problema de você falar em público não tem a ver com sua timidez, nem com o seu jeito de ser introspectivo, tem a ver com a autoestima. Você tem a sua autoestima abalada. Alguma coisa aconteceu no seu passado que fez com que você traumatizasse e criasse uma imagem a falar em público associada a sofrimento. Ou foi de tanto você ser repreendido pela sua família, você não fala nada que preste, cala essa boca, não aguento mais ouvir tua voz. De tanto ouvir isso, você criou um paradigma e você cresceu com ele. Infelizmente, os pais fazem isso sem nem perceber. Na infância, nós somos muito criticados. Para cada elogio, nós recebemos 9 críticas. Quantos nãos nós recebemos? Incontáveis nãos. Não faça isso, não faça aquilo. Podem ser úteis na infância, mas nós crescemos e aquilo fica memorizado, gravado, cravado no nosso cérebro e a gente não consegue se libertar disso. É como se a gente carregasse na mochila o peso dos traumas do passado. Isso faz com que você acabe não conseguindo se expressar bem, porque você associa o falar em público, o se expressar, o fazer apresentações a sensações negativas que você teve no passado, ou na família, ou na escola você sofreu uma repreensão do seu professor na frente dos seus colegas, ou sofreu bullying dos seus colegas, isso te envergonhou e te fez dor. E você hoje, quando você pensa em falar em público, só de vir a imagem na tua cabeça, você já sofre. Por quê? Você associa aquela imagem inconscientemente a imagem do sofrimento, a sensação da dor. Por isso é tão difícil para você. Mas a grande notícia é que o ser humano é a única criatura que é capaz de transcender. O que
que significa transcender, Valéria? Significa que você é capaz de evoluir e de progredir. Não significa que se você tem um problema, você não tem que morrer com ele. Se você tem uma limitação complexa, você tem o poder de ressignificar os seus traumas, os seus complexos, as suas crenças limitadoras. Você tem como ressignificar e fazer com que elas não te causem mais mal, e aí sim você supera esse problema. Mas isso é uma decisão que você precisa tomar, e com urgência, porque quanto mais o tempo passa, cada vez fica mais difícil, porque cada vez as raízes se entranham mais. Eu lembro que eu tinha uma casa quando eu morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que tinha no quintal um pé de abil. Vocês devem conhecer essa fruta, aquela que tem uma cica que cola. Tinha um pé de abil. E era lindo esse pé de abil, dava cada fruta imensa. Exagerei. Imensa, amarelinha, uma delícia. Só que a raiz daquele pé de abil estava indo por baixo dos fundamentos da casa. E quando um dia eu me assustei, porque no ralo do boxe do banheiro apareceu umas coisas assim, eu fiquei até com medo de ter sido de ser uma aranha, que tem pavor de aranha. Quando eu fui ver, era a raiz do pé de abil que foi aprofundando, aprofundando, aprofundando. Quando eu fui ver, foi por debaixo da casa, saiu por dentro do ralo. E ainda mais, e pelo outro lado, derrubou um muro para a casa do vizinho. Olha só, foi um crescimento silencioso daquela raiz, mas que foi fazendo vários estragos. Eu fazia de tudo para não cortar aquela árvore, porque aquela árvore era imensa, linda, dava sombra, mas ela estava abalando as estruturas da casa. Eu fui fazendo tudo que eu podia, tentando cortar a raiz, o que eu podia, levei o máximo que eu pude até que eu vendi a casa, e não sei qual foi o fim do pé de abil, mas enquanto eu pude, eu fui cortando as raízes. Mas o que eu quero dizer é que o seu medo de falar em público, a sua vergonha de se expressar, a sua timidez de falar com as pessoas, ela tá fazendo isso. As raízes, ó, estão aprofundando, aprofundando. Vai chegar uma hora que vai ficar cada vez mais difícil, porque ela tá cada vez mais enraizada. Então é urgente para você superar isso. Você precisa cortar essas raízes. Como que se faz isso? Ressignificando os traumas do passado, ressignificando as crenças limitadoras que fazem acreditar que você não é capaz, tomando uma decisão de que é urgente superar e não empurrar com a barriga, e por último, tendo conhecimento das técnicas, colocando em prática, treinando e alcançando a excelência dos seus resultados. Então, a moral da história desse vídeo é dizer para você, você pode transcender, você pode sair do medo, da timidez, da vergonha, do nervosismo, do branco, da sensação de travar, do pânico de falar em público e conquistar autoconfiança, clareza, objetividade, encantamento, segurança, autoconfiança para falar. Seja para conversar com as pessoas, seja para fazer apresentações, seja para apresentar um TCC, seja para uma entrevista de trabalho, seja para exercer a sua profissão, seja para melhorar seus relacionamentos, seja qual for o seu objetivo, você pode. Você precisa decidir, você precisa ressignificar, você precisa ter o controle das suas emoções, aprender como se faz, praticar, treinar e conquistar. E isso eu te garanto, é muito mais rápido do que você pensa. Se por um lado você sofre há anos com esse problema que te causa tanto prejuízo, que te causa tanto estrago na tua vida, por outro lado, em pouco tempo, você pode conseguir superar isso. Então só depende de você, faça isso e você vai ver a diferença dos resultados na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, escreva aqui embaixo o que você mais se identificou, se você tem dúvida, qual a sua pergunta, se você gostou. Como sempre eu digo, é muito importante para mim saber se você está gostando desses conteúdos, porque a forma que eu tenho de continuar produzindo, ao fazer perguntas, eu produzo os próximos vídeos baseados nas perguntas que vocês fazem, e por último, das redes sociais, dos algoritmos que controlam as redes sociais, entenderem que esse meu conteúdo é bom e continuar mostrando para muitas pessoas, porque caso contrário, se você não curtir, não comentar, não salvar, não compartilhar, meus vídeos não vão ser vistos por quase ninguém. E isso vai me desmotivar a continuar fazendo. Então eu vou ter que pagar para os vídeos serem vistos. E esse é um conteúdo gratuito, não faz sentido eu pagar para distribuir de graça um conteúdo. Então eu ajudo você distribuindo esse conteúdo e você me ajuda curtindo, compartilhando, comentando, dando as suas sugestões. E assim a gente cria uma grande comunidade rumo ao poder de falar em público. Combinado? A gente se vê no próximo conteúdo. Comunicação é poder.